Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus vem nos falar sobre a justiça dos fariseus. O Evangelho de hoje é tirado de São Mateus, capítulo 5, versículos do 20 ao 25, se eu não estou enganado. Mas o mais importante é o versículo 20, onde Jesus vem dizer assim: se a vossa justiça não ultrapassar a justiça dos fariseus, dos mestres da lei e dos fariseus, vós não podeis entrar no reino dos céus. Meus amados irmãos, existe hoje em dia católicos com a síndrome dos fariseus. O que é o católico com a síndrome dos fariseus? O católico com a síndrome dos fariseus é aquele católico que tem uma postura, um pensamento, uma maneira de agir farisaica. Ele pode ser aquele católico que a gente define como o católico teórico. E o católico teórico, que tem a síndrome dos fariseus, eles estão sempre dispostos a atacar aquele que nós podemos chamar de católico prático. Quem é o católico prático? É aquele discípulo de Cristo que busca fazer tudo que Cristo ensinou, da melhor forma possível, impulsionado, motivado, incentivado, direcionado pela graça de Cristo. É aquele católico prático que vai à missa todos os domingos e, se possível, vai à missa outros dias durante a semana. É aquele católico que, por conhecer a fome, ele entra ali na pastoral da criança, ele entra na pastoral da pessoa idosa, e ele entra ali na pastoral de rua, e ele vai ajudar alguém. Ele vai colocar em prática aquilo que Cristo ordenou nos 10 mandamentos. Amai o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus foi mais além. Jesus disse: amai os vossos irmãos como eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Evangelho de hoje também vem falar que se o teu irmão tiver alguma coisa contra ti e tu lembrares disso, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai ao teu irmão e reconcilia com ele. Te reconcilia com ele. Essa é a atitude do católico prático. Essa é a atitude do católico que vive a fé na prática, no dia a dia. Aquele que, vendo que o seu irmão tem alguma coisa contra ele, ele busca se reconciliar com seu irmão. O católico prático é aquele que participa, por exemplo, de um grupo de oração para poder estar, pelo menos uma vez durante a semana, se encontrando com os irmãos, rezando junto, se perdoando, se amando, né? De forma ali na caridade evangélica. O católico teórico, o católico com a síndrome dos fariseus, é aquele católico que não pode ver o católico prático fazer nada. Se o católico prático tem uma devoção, ele critica essa devoção dizendo que é coisa de gente iletrada, de gente que não tem conhecimento, de gente que não tem formação. Chega até a dizer que essas devoções são devoções tolas. É como, por exemplo, São Luís Maria Grião de Montfort vai falar sobre os falsos devotos de Nossa Senhora e os verdadeiros devotos. E ele vai falar desses falsos devotos, e ele coloca ali os falsos devotos como sendo também os devotos críticos, né? Um dos falsos devotos é o devoto crítico. Ele vai dizer que para que alguém está o tempo todo se ajoelhando diante de uma imagem da Virgem Maria, da Santíssima Virgem Maria? Então, o católico teórico que tem síndrome farisaica é aquele católico que, se ver você se organizar para fazer um movimento de doação de cesta básica, ele já vai dizer que você é comunista, que você faz parte da teologia da libertação,
que você é um católico vermelho. O católico teórico que tem a síndrome do doutor Anás e do doutor Caifás, né, é aquele católico que vai dizer que se, por exemplo, um padre, um bispo, organizar uma movimentação pastoral para ajudar pessoas. Por exemplo, o católico farisaico, se ele ver a pastoral social agindo, porque existe a pastoral social na igreja, eu não fiz parte diretamente, não fui membro da pastoral social, mas eu já agi, né, por meio da pastoral social, porque eu tenho um amigo que é coordenador da pastoral social, e eu participei de 2 trabalhos extraordinários com a pastoral social. Um foi a construção de uma casa de uma pessoa, né? Não a casa total, mas a casa dessa pessoa só tinha 2 vãos, e a pastoral social agiu para construir mais 2 vãos, para colocar piso nessa casa, que não tinha piso nessa casa. E eu participei, graças a Deus, eu tive a graça, a oportunidade de participar dessa ação. Então eu participei. Participei como? Primeiro, eu tinha um material de construção em casa que eu não estava mais usando, e que o irmão disse: olha, a gente vai fazer uma ação em tal casa, e lá vai precisar de cimento, de areia para fazer piso, vai precisar de telha. E aí a gente foi pegando dos irmãos aqueles materiais de construção que já não eram mais utilizados em casa, não porque não servia, mas porque não estava sendo necessitado. E a gente fez esse trabalho, e essa senhora ficou muito feliz, porque ela pôde pisar na casa dela sem pisar na terra. Ela pôde pisar em um piso. Ainda não tem cerâmica, mas em um piso. Então, o católico teórico que tem a síndrome de Anás e Caifás, que tem a síndrome de Paulo de Tarso antes de se converter ao cristianismo, perseguiria e persegue com certeza uma pastoral como essa, principalmente porque tem o nome pastoral social, uma pastoral que exerce, que coloca em prática toda a DSI, toda a doutrina social da igreja dentro daquilo que é possível. Uma pastoral que cria, por exemplo, na minha cidade, a gente não tem saneamento básico em todos os lugares ainda. A pastoral social constrói fossas, né, para reter os regentes, né, os rejeitos, podemos assim dizer, mas não é de mineração, mas de banheiro, né, de outras águas que não pode ser lançada a céu aberto. Então, nós temos aí os católicos práticos, por exemplo, um católico como nós muitas vezes fizemos, né? Juntamos o nosso grupo de jovem, um pouco mais antigamente, mas ainda se faz, juntamos o grupo de jovens, saímos nas casas pedindo alimento. Quantas vezes eu fiz isso, pedindo alimento e pedindo roupa? Batia na porta, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, a paz do Senhor esteja sobre esta casa. Meus irmãos, nós fazemos parte do grupo tal, e nós estamos aqui arrecadando alimento, nós estamos aqui arrecadando vestimentas, calçados, para levar para pessoas nas áreas rurais aqui de Pernambuco. E nós fazíamos, e ainda fazemos, tem grupos que fazem isso com mais frequência. Eu atualmente não estou fazendo isso com tanta frequência, mas nós fazíamos isso. Na pandemia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, pelo meu WhatsApp, quantas pessoas me ajudaram com alimento, e eu fui com a minha moto recolhendo nas casas. Então, se um católico teórico com espírito de Anás e Caifás, a síndrome dos fariseus, vê você fazendo esse tipo de coisa, ele vai te criticar. Ele vai dizer que você é socialista, ele vai dizer que você é comunista, ele vai dizer que você faz parte da teologia da libertação, ele vai dizer que você é um católico vermelho. Meus irmãos, é triste de ver, por exemplo, como eu disse, eu não sou, entusiasta
da campanha da fraternidade. Mas a campanha da fraternidade esse ano está tocando em um tema que só não vê quem é cego. Porque aqui onde eu moro, na região onde eu moro, tem pessoas que têm passado privações. Tem pessoas que não têm a certeza das três refeições diárias. Tem pessoas que muitas vezes só se alimenta, só come, porque tem alguém, tem uma instituição, tem uma igreja, seja ela católica ou protestante, que esteja doando uma cesta básica. E por incrível que pareça, se um católico teórico com a síndrome dos fariseus vê você fazendo uma ação dessa, ele vai dizer que você é adepto da teologia da libertação. Ele vai dizer que você é um fariseu. Ele vai dizer que você é um comunista, um socialista. Quando, na verdade, eles é que são os fariseus. Por quê? Porque criticam o Papa Francisco. Criticam o Papa Francisco não porque exista algo que tire do Papa Francisco a sua ortodoxia, mas porque, de fato, o Papa Francisco não tem os moldes, head thread, super tradicionalista, como muitos gostariam. Então o Papa Francisco é atacado. O Papa Francisco é atacado, criticado e muitas vezes condenado. Se existe um bispo que criou ou que tem criado uma ação social, por exemplo, Dom Fernando aqui, bispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saborido, criou a Casa do Pão, graças à oportunidade do Congresso Eucarístico Nacional ter sido aqui no Recife. Criou a Casa do Pão, que dá, eu não sei agora o número exato, mas centenas de refeições diárias, que dá aos moradores de rua a oportunidade de tomar um banho digno, com produtos de higiene pessoais próprios, que dá aos moradores de rua a oportunidade de lavar as suas roupas, que dá ao morador de rua a oportunidade de ter um local para dormir. Mas o que é que dizem de Dom Fernando Saborido? Poderiam dizer: parabéns, seu bispo, o senhor tem olhado para os pobres, o senhor tem olhado para aqueles que são marginalizados, o senhor tem olhado para aqueles que Jesus os tem como prediletos. Não, vão dizer o quê? É comunista. Dom Fernando Saborido é comunista. Por quê? Porque está fazendo questões sociais, socialistas, comunistas. Meus amados irmãos, peçamos a Deus de sermos católicos, sim, que busquem estudar, que busquem ler, que busquem conhecer a Sagrada Escritura, a sagrada tradição da igreja, que busque conhecer a patrística. Eu tenho buscado ler muito a patrística, eu tenho buscado ler muito os documentos da igreja, as cartas, as encíclicas dos papas. Eu tenho buscado ler muitos livros sobre o Papa Papa Bento XVI, que morreu agora, que deixou um legado imenso de ensinamento católico. Eu tenho buscado ler as cartas do próprio Papa Francisco, para, se for falar alguma coisa, não falar bobagem, asneiras, besteiras. Então, busquemos ler, mas que esse conhecimento da doutrina da igreja não seja algo teórico, como os fariseus, que Jesus tanto criticou. Não sejamos católicos com a síndrome de Anás e Caifás. Por quê? Porque senão nós iremos ouvir de Jesus: católicos, fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, branquinhos por fora, mas por dentro estão cheios de podridão. Ai de vós, católicos, da síndrome de Anás e Caifás, fariseus hipócritas, porque vocês fazem de tudo para converter uma pessoa, e quando vocês convertem essa pessoa se torna 2 vezes pior do que o inferno, do que vocês mesmos. Ai de vós, fariseus, católicos teóricos, da síndrome de Anás e Caifás hipócritas, porque vocês pagam o dízimo do hortelã, do cominho e do coentro, mas vocês não fazem o mais importante,
socorrer o órfão e as viúvas. Ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês andam aí vestidos com características que demonstram que vocês são católicos, com a síndrome de Anás e Caifás, fariseus hipócritas, mas por dentro vocês são maldosos, por dentro vocês são perversos. Jesus diz, importante é fazer uma coisa, mas importante também é fazer a outra. Importante é cumprir a lei, mas o importante também é ter misericórdia. Porque Jesus diz ainda em São Mateus capítulo 5, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. São Tiago vai dizer na sua carta que procurai viver segundo a misericórdia, porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não tiveram misericórdia. É claro como a luz do sol. Portanto, peçamos a Jesus a graça de sermos católicos de fato. Peçamos a Jesus a graça de sermos católicos práticos, que buscam o conhecimento, mas que colocam em prática esse conhecimento. E peçamos a Jesus a graça de não sermos católicos com a síndrome de Anás e Caifás, fariseus hipócritas que condenam todo mundo ao inferno, quando na verdade nós já estamos nele. Porque o próprio Jesus disse, ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês não entram no céu e nem deixa que ninguém entre. Amém.